A Arábia Saudita está apostando US$ 1 trilhão americanos em uma transformação econômica radical, mas o tempo está acabando para seu futuro dependente do petróleo. O mundo está mudando rapidamente e o reino precisa se adaptar. A China está fazendo grandes investimentos em projetos locais, enquanto os Estados Unidos da América estão agitando os mercados e causando caos. Será que a Arábia Saudita pode usar amizades novas e antigas para se manter no topo? Em 2016, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman revelou a Visão 2030, um plano incrivelmente ambicioso para transformar a Arábia Saudita de um reino do petróleo em um centro global de investimentos. No entanto, uma década depois, a realidade ainda não chegou lá. A estratégia visava modernizar a sociedade e criar novas indústrias no país. O ponto de partida foi diversificar e deixar de ser um petroestado. Um passo fundamental foi a oferta pública inicial da Saudi Aramco, a empresa estatal de petróleo, que arrecadou US$ 25 bilhões vendendo apenas 1,5% das ações da empresa. A empresa teve um lucro de US$ 121 bilhões sobre uma receita de US$ 440 bilhões em 2023, mais do que a maioria dos países ganha em um ano. Mas seus investidores não ficarão satisfeitos se o preço do petróleo continuar baixo. O Royal Bank of Canada estima que a Aramco precisa de US$ dos Estados Unidos, 77 por barril, para manter seus dividendos aos investidores. Como resultado, as ações estão se aproximando das mínimas da era da Covid. Isso significa menos dinheiro para investir em imóveis nos megaprojetos do Vision 2030 do reino. A joia da coroa é NEOM, uma mega cidade do futuro. A linha, o destaque da NEOM é uma enorme cidade linear projetada para abrigar 9 milhões de pessoas em um ambiente sem carros e ecológico. Mas o orçamento do megaprojeto disparou enquanto os prazos para a conclusão da construção continuam sendo adiados. Especialistas seguem questionando se é possível construir uma cidade tão grande no deserto, dada a falta de água. A Arábia Saudita tem apenas cerca de 90 metros cúbicos de água disponíveis por pessoa a cada ano, o que está muito abaixo do limite de 500 metros cúbicos para escassez extrema. Para lidar com isso, a Arábia Saudita apostou totalmente na dessalinização, produzindo mais de 300 milhões de metros cúbicos de água doce a partir da água do mar todos os dias. Mas essa solução consome muita energia, queima muito petróleo e emite uma grande quantidade de gases de efeito estufa. Ao buscar mais água, a Arábia Saudita contraria algumas iniciativas verdes do Visão 2030. O Oriente Médio também está ficando mais quente, o que vai tornar a água mais escassa e prejudicar a agricultura. Má notícia para o abastecimento de alimentos da Arábia Saudita, que já importa 80% do que consome. A geografia da Arábia Saudita também não ajuda. A maior parte do território é deserto, com menos de 2% apropriado para cultivo. Apesar dos obstáculos, a Arábia Saudita avança em projetos de tecnologia. Eles vão investir US$ 40 bilhões em inteligência artificial para liderar o setor e atrair grandes empresas de tecnologia. O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita, com quase US$ 1 trilhão, financia projetos em robótica, cidades inteligentes, inteligência artificial e energia limpa. O Fundo de Investimento Público planeja atingir US$ 3 trilhões até 2030, mas enfrenta dificuldades. O governo está tentando fomentar startups, mas isso aqui não é o Vale do Silício. Eles precisam que esses esforços funcionem para gerar empregos, principalmente para jovens. Mais de 60% dos sauditas têm menos de 30 anos, pressionando o futuro econômico imediato. Atualmente, o desemprego é um grande problema, principalmente para formados na faculdade. Muitos jovens sauditas não acham emprego mesmo com diploma, revelando um descompasso entre sua formação e as demandas do mercado. O país inteiro está correndo contra o tempo com essa mudança econômica. Se 60% dos programas da Visão 2030 funcionarem, será um grande avanço. Mas se apenas 20 a 30% forem realizados, a situação financeira do governo saudita ficará instável. Para tentar proteger seus investimentos, os sauditas convidaram seu maior cliente de petróleo, a China.
Para se tornar um grande investidor nos projetos da Visão 2030, sob os auspícios da iniciativa Cinturão e Rota, a China ajudou a financiar o desenvolvimento da cidade industrial de Shenzhen, parcerias em NEOM, projetos de energia renovável como usinas solares e investimentos no setor de mineração da Arábia Saudita. Os sauditas esperam que esses investimentos aproximem ainda mais os dois países. Mas é improvável que a China consiga substituir os Estados Unidos como garantidor da segurança dos sauditas. Embora o Exército de Libertação Popular seja enorme e tenha passado pela maior expansão militar do mundo desde a Segunda Guerra Mundial, o Oriente Médio é sua terceira ou quarta prioridade. A China precisa se preocupar com a segurança interna, Taiwan e seus vizinhos imediatos. Então, quem mais protegeria os sauditas? O Japão também está mais focado em questões na Ásia e está buscando cada vez mais energia dos Estados Unidos. Os interesses da Turquia não coincidem totalmente com os dos sauditas, como mostra sua parceria com o Catar. A Índia ainda está há uma década de alcançar o poderio militar necessário para projetar força no Oriente Médio. A Europa não compra tanto petróleo saudita, precisa mais de gás natural, sobra Israel. Os acordos de Abraão, a normalização das relações entre os sauditas e os israelenses, foram totalmente sobre essa realidade. O principal adversário do reino é o Irã. Então, o inimigo do inimigo deles, Israel, pode ser um amigo. Israelenses podem compartilhar inteligência e operar sistemas de armas americanos, mas não garantem a segurança do Golfo Pérsico. Esse ainda é um dos pontos de tensão mais perigosos do mundo. E se o estopim acender, pode caber apenas aos sauditas apagá-lo. A base do poder econômico e geopolítico da Arábia Saudita é sua riqueza em petróleo. O reino detém 1/4 das reservas comprovadas de petróleo mundial, e esse petróleo é o mais fácil do planeta de ser extraído do solo. Os custos de produção da Arábia Saudita são estimados entre 2 e 10 dólares por barril. Para comparação, o da Rússia custa 15 dólares. O petróleo offshore da Noruega custa 25 dólares. O xisto dos Estados Unidos da América custa cerca de 40 dólares. Então, o governo saudita usou essa margem para pagar grandes projetos de infraestrutura, programas sociais e investimentos no exterior. É a principal ferramenta da política externa do reino, dando a ele influência no mundo todo. Mas sua economia é menos diversificada que a maioria dos países. O orçamento nacional saudita depende do petróleo para mais de 60% de toda a receita do governo. Como resultado, o preço de equilíbrio fiscal do governo saudita, onde o orçamento anual do governo fica equilibrado, é muito mais alto. É de pelo menos 70 dólares americanos e provavelmente mais próximo de 100 dólares americanos por barril. Isso significa que nos últimos anos, os sauditas têm operado com déficit. E o presidente dos Estados Unidos quer que o preço do petróleo continue caindo. E eu também vou pedir à Arábia Saudita e à Organização dos Países Exportadores de Petróleo para reduzirem o custo do petróleo. Vocês têm que baixar esse preço. No fim de 2024, a dívida, produto interno bruto da Arábia Saudita, era 30%. Embora isso possa não parecer alto em comparação com outros países, é preocupante para o reino. Devido à sua dependência de uma única commodity para a maior parte de sua renda, esse nível de dívida representa um risco considerável. Para comparação, a dívida soberana da Arábia Saudita é classificada como A+, tanto pela S&P quanto pela Fitch, o mesmo que Japão ou China. A dívida em relação ao produto interno bruto da China é cerca de 90% sem contar governos locais, enquanto a do Japão supera 200%. As economias da China e Japão são bem maiores, mas ainda assim têm mais margem financeira que os sauditas, mesmo importando muito petróleo do Oriente Médio. Os sauditas precisam que essa demanda continue. Qualquer recessão que reduza a demanda por energia atingiria o reino em cheio. O primeiro-ministro Mohammed bin Salman tenta diversificar a economia do país, mas isso tem sido caro e sem resultados até agora. E há um novo desenvolvimento que está tornando essa equação econômica ainda mais perigosa.
A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o cartel do qual os sauditas são os líderes de fato. Há 65 anos, os sauditas organizaram e lideraram um cartel de petróleo chamado Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e por décadas eles foram bem-sucedidos em controlar a oferta de petróleo, elevando o preço. Recentemente, a Revolução do Xisto nos Estados Unidos da América mudou essa realidade de forma que a Arábia Saudita não consegue enfrentar. E o poder da Organização dos Países Exportadores de Petróleo de controlar os preços globais do petróleo está diminuindo drasticamente. Os produtores de xisto americanos transformaram os Estados Unidos no maior produtor de hidrocarbonetos do mundo e inundaram o mercado com coprodutos como gás natural e líquidos de gás natural. Esses recursos, na prática, colocam um teto em quão altos os preços do petróleo podem chegar, já que cumprem funções semelhantes a custos muito mais baixos. A evidência dessa mudança veio no início deste ano, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo Mais anunciou inesperadamente aumentos de produção, fazendo com que os preços do petróleo caíssem para menos de $70 o barril, logo após os $50. Isso não foi coincidência, mas sim capitulação. Nem mesmo a Arábia Saudita, com todas as suas vantagens de produção, consegue mais manipular os mercados globais como fazia antes. E para um país cuja transformação econômica depende do petróleo, se mantendo acima de $70 por barril, isso representa uma ameaça existencial à visão 2030 e aos planos ambiciosos do reino. À medida que o custo real da energia tende a cair e as fontes alternativas de energia ganham espaço, o tempo da Arábia Saudita para diversificar sua economia está se esgotando mais rápido do que o previsto. E justamente quando as coisas ficam perigosas, seu protetor está se afastando da região. Os Estados Unidos e a Arábia Saudita foram aliados próximos por décadas, mas o relacionamento entre eles está mudando. Os Estados Unidos da América estão recuando do Oriente Médio para focar mais na Ásia e conter a China, enquanto também lidam com o cansaço da guerra em casa. Isso complica a situação da Arábia Saudita. Os líderes sauditas temem que uma presença americana mais leve incentive o Irã e outros a causarem problemas na região. Os Estados Unidos da América estão bem menos dependentes do petróleo saudita. À medida que os Estados Unidos importam menos petróleo, há menos motivos econômicos para manter uma aliança próxima. Essas mudanças estão criando um vácuo de poder no Oriente Médio. O orçamento militar da Arábia Saudita mostra seu desejo de ser uma potência regional. Com um orçamento previsto de $78 bilhões em 2025, ela é a quinta maior em gastos de defesa, superando várias potências. Mas esse investimento maciço lhe levanta uma questão. Por que as Forças Armadas Sauditas não são mais eficazes, apesar dos altos investimentos? As Forças Armadas Sauditas ainda são vistas como fracas, chamadas até de tigre de papel. Essa reputação já torna a situação deles perigosa. Mas a realidade por trás disso torna as coisas ainda piores. Na última década, as forças sauditas não conseguiram vitórias militares decisivas no Iêmen contra os Houthis, mesmo estes sendo menos equipados. O conflito se estendeu por anos sem uma vitória militar clara. Em setembro de 2023, a vulnerabilidade da Arábia Saudita ficou exposta quando os rebeldes Houthis, combatentes que operam com um orçamento muito inferior aos vastos recursos do reino, conseguiram ultrapassar as defesas antimísseis fornecidas pelos americanos e atingiram instalações petrolíferas críticas em Jeddah. O ataque fez com que os preços globais do petróleo subissem 4% da noite para o dia. De que adianta ter o quinto maior orçamento de defesa do mundo se você não consegue proteger sua infraestrutura econômica mais importante de insurgentes armados com armas rudimentares? Há algumas razões para essa execução ruim. Tudo começa com a forte dependência do reino de militares e consultores estrangeiros para manter e operar sistemas avançados. Uma parte enorme do orçamento é gasta na compra de armas avançadas, mas esses vários sistemas vêm de diferentes países, Estados Unidos, Reino Unido, França e China, o que cria problemas de interoperabilidade. Isso significa que eles precisam de muita consultoria,
gestão e aconselhamento de pessoas que não são totalmente leais à Arábia Saudita. Para tentar combater isso, a estrutura de comando existente historicamente priorizou a lealdade em vez do mérito. Essas fraquezas ganham destaque conforme a região se torna mais instável. Quando a Arábia Saudita tem dificuldade em demonstrar força militar, isso prejudica sua influência e capacidade de dissuadir inimigos. Do outro lado do Golfo Pérsico, o Irã está desesperadamente buscando uma vitória. Após perder a maior parte da liderança do Hezbollah para ataques israelenses e a expulsão de Bashar al-Assad no Líbano, o Irã está se aproximando de algo chamado de terreno da morte. Um conceito interessante está na tradução de Samuel Griffith, de Sun Tzu, que menciona o terreno da morte. Mas o que é esse terreno? É quando o seu inimigo te coloca em terreno da morte, ou seja, vão te matar. Você não tem escolha a não ser lutar, pois caso contrário, estará morto. Mesmo lutando, suas chances são pequenas, mas é a única forma de conseguir. Sair. Terreno da morte é ser encurralado. É como queimar os barcos, mas os barcos foram queimados pelo seu inimigo. Até agora, a agressão do Irã contra a Arábia Saudita se limita à guerra por procuração no Iêmen, com o Irã apoiando os Houthis e a Arábia Saudita o governo. Mas o Estreito de Hormuz, por onde passa grande parte do petróleo mundial, torna essa rivalidade importante em nível global. Qualquer problema com o transporte de petróleo pode ter grandes efeitos na economia mundial. Esse é um cenário extremamente perigoso para os sauditas. Eles são mais fracos que Israel e sem um grande garantidor de segurança. Mesmo com todo o seu dinheiro do petróleo e disposição para investir em defesa, o reino parece não conseguir gastar o suficiente para sair desse problema. Este é o homem que precisa resolver isso. Em segurança, ele deve estreitar laços com a China sem causar problemas com aliados ocidentais. Dentro da região, ele precisa se alinhar com Israel sem causar reação negativa do mundo árabe. O controle da Arábia Saudita sobre os locais mais sagrados do Islã, Meca e Medina, adiciona mais uma camada a esse jogo de equilíbrio. Essa autoridade religiosa historicamente deu ao reino um poder de influência significativo. No entanto, sua liderança religiosa é cada vez mais desafiada pela visão concorrente do Islã do Irã e pelo desejo dos jovens sauditas por interpretações mais moderadas. Quando Mohammed bin Salman traz DJs internacionais e lutas de boxe, não visa só entreter turistas. Ele arrisca a reação negativa de conservadores religiosos que veem esses eventos como ameaça à identidade islâmica do reino. Então, onde isso deixa a Arábia Saudita? Um reino preso entre a ambição e a realidade. A visão 2030 é uma aposta ousada para transformar um estado dependente do petróleo em uma potência econômica diversificada. Mas as chances estão cada vez mais contra o seu sucesso. Com os preços do petróleo sofrendo pressão de queda devido a mudanças estruturais no mercado, desafios de segurança aumentando em todo o Golfo Pérsico e o guarda-chuva protetor dos Estados Unidos se fechando, a Arábia Saudita enfrenta sua posição mais delicada em décadas. A questão não é só se a Arábia Saudita vencerá na década de 2030, mas se conseguirá enfrentar as mudanças no Oriente Médio antes que o tempo econômico acabe. E para Mohammed bin Salman, os próximos anos vão determinar se sua visão pode superar esses obstáculos ou se a transformação trilionária da Arábia Saudita foi apenas uma miragem no deserto.